Hoje eu quero falar sobre o batismo no Espírito Santo. Você já recebeu o batismo no Espírito Santo? As pessoas confundem o batismo nas águas com o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas é quando você aceita Jesus e toma uma decisão na sua vida de seguir a Cristo todos os dias da sua vida. Esse é o batismo nas águas. O batismo no Espírito Santo é quando você recebe o revestimento do Espírito Santo na tua vida. Você já aceitou Jesus, você sabe que o Espírito Santo ele já está com você, então você é cheio da plenitude de Deus e fala em línguas estranhas. Até um leigo pode entrar numa igreja evangélica e ver alguém orando em línguas estranhas. Por exemplo, eu vou dar uma palhinha para você de como eu oro em línguas. Essa é a minha edificação pessoal. A Bíblia diz que quem ora em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. No entanto, a língua também é um sinal para aqueles que não conhecem a Deus. Então, quando eu oro em línguas, eu oro assim. Choramandará sorobarabagai. Talvez você pense assim, mas pastor, esse enrolado significa alguma coisa? Para você e muitas vezes para mim, não significa nada, não entendemos nada. No entanto, Deus entende. É uma língua que nós recebemos. E interessante que essas línguas que nós recebemos de Deus, elas variam e se modificam muito ao longo do tempo, ao longo do exercício da oração em línguas que você faz. Mas antes de eu continuar falando sobre o dom de línguas, eu quero ler um texto da palavra com você, para você entender que esse dom é importante na vida do cristão, falar em línguas é importante, ser cheio do Espírito Santo é importante, faz parte da nossa vida cristã e que é uma poderosa ferramenta para a edificação interna nossa como crentes em Jesus Cristo. Então, olha o que está escrito em Atos capítulo 8, verso 14 e 15. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Os apóstolos desceram a Samaria para orarem por eles, para que estes recebessem o batismo no Espírito Santo. Ou seja, alguém orou por eles para que recebessem o batismo no Espírito Santo. Há pessoas que recebem o batismo no Espírito Santo das formas mais inusitadas. Eu já ouvi testemunhos de pessoas sendo batizadas dentro do carro. Já ouvi testemunho de pessoas sendo batizadas dentro do ônibus. Já ouvi o testemunho de pessoas sendo batizadas no Espírito Santo na sua cama, ouvindo um louvor, adorando a Deus, fazendo suas orações pessoais. Por exemplo, eu fui batizado no Espírito Santo num culto da igreja, onde o pastor que estava lá estava orando em línguas, e um obreiro veio e impôs as mãos sobre a minha vida. Quando aquele obreiro impôs as mãos sobre a minha vida, eu senti um fogo de Deus que veio sobre a minha vida, e aquele fogo de Deus começou a me esquentar até a garganta aqui. E de repente eu comecei a orar glorificando a Deus, bendizendo Ele. Eu disse: Senhor, Tu é lindo, Tu é maravilhoso, glória ao Teu nome. E quando me dei por conta, eu estava falando em línguas estranhas. Para você ter uma ideia, foi uma coisa tão inusitada para mim, que eu não esperava, eu não tinha esse dom. Eu não nasci num berço evangélico, que eu fui para casa tão impactado naquela noite. Eu entrei dentro do meu quarto
e dobrei os joelhos e fiquei ali orando em línguas por mais de hora. Você sabe, quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo, a gente não sabe que pode baixar o tom da voz e que não interessa para Deus o tom da tua voz. Na verdade, nós temos que cuidar até para não dar escândalo na igreja, porque a oração em línguas é uma edificação pessoal e não uma edificação coletiva. Então, não levante a voz quando você estiver orando em línguas na igreja. Você ore baixinho, ore em línguas, ore no Espírito, mas ore baixinho, ore para você. Não se empolgue demais a ponto de começar a levantar a voz e até mesmo perturbar os visitantes, perturbar as pessoas que querem fazer uma oração especial para Deus, porque isso não interfere na sua espiritualidade. E naquele dia que eu fui batizado, que eu estava no meu quarto, eu gritava, orando em línguas bem alto, porque eu não sabia. Eu pensava que a espiritualidade estava na altura, no tom da voz. Quando eu encerrei, eu terminei de orar, eu estava rouco, estava sem voz, estava feliz, porque naquele dia eu havia sido totalmente imerso no poder de Deus. Porque você que já foi batizado nas águas, você tem que saber de uma coisa. A pessoa, quando ela é batizada nas águas, ela fica totalmente submersa nas águas. Nós não cremos no batismo de aspersão. Nós cremos no batismo de imersão, onde a pessoa, o corpo dela é totalmente imerso na água. Quando uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo, ela fica totalmente imersa, né, na presença do Espírito Santo e fala em línguas estranhas. Muitas vezes as pessoas, por medo que têm de pecar contra Deus, de temer a Deus, elas não oram em línguas estranhas porque elas pensam que aquela língua é da cabeça delas. Mas você tem que deixar fluir essa unção de Deus na tua vida. E quando você começar a orar em línguas, ore, deixe Deus usar você. Porque Ele não vai tomar à força a sua língua. O nosso Deus é um cavaleiro e precisamos compreender que esse cavaleiro não vai nos forçar a nada. Nós precisamos deixá-lo nos usar como um instrumento. Hoje eu já tenho o dom de línguas, então para mim é muito fácil começar a orar, parar, começar a orar e parar. Ou seja, é algo também que eu controlo o meu tom de voz. Eu posso levantar a voz ou posso abaixar a voz. No entanto, eu sei me portar diante da igreja, sei me portar também na minha casa. Eu não vou começar a orar em línguas e acordar toda a minha vizinhança. Eu não preciso disso. Deus não é surdo. Eu posso orar em línguas de uma forma tranquila, de uma forma suave. E enquanto estiver orando em línguas, eu estou sendo edificado. Mas pastor, olha, eu já tentei tanto ser batizado no Espírito Santo, pastor. Eu acho que isso não é para mim, pastor. Eu acho que não chegou a minha hora. Olha, a primeira coisa que você tem que vencer para ser batizado no Espírito Santo é parar de pensar que não é a sua hora. No dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos, o Espírito Santo veio, eles ouviram o som de um vento impetuoso e todos falaram em línguas. Desde aquele dia, o Espírito Santo está com a igreja. Desde aquele dia, o Espírito Santo está com você a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, Ele já passou a agir e de habitar na tua vida. Amém, querido? Comece a orar em línguas estranhas. Mas pastor, o que vai mudar quando eu orar em línguas estranhas? Muita coisa vai mudar. Primeiro, um amadurecimento na sua vida espiritual vai vir. Uma sabedoria sobrenatural começará também a envolver a sua alma. As profundidades da presença de Deus, dos mistérios de Deus,
começam a ser abertos a partir do momento que você ora em línguas estranhas. Existe uma edificação, é uma construção. Você levanta, é como se você estivesse construindo uma casa, construindo um prédio. Começa lá do alicerce. O alicerce, a pedra fundamental é Jesus Cristo. Isso você fez no dia que aceitou Jesus, que você batizou nas águas. Esse é o fundamento. Quando você ora em línguas, você começa a construir uma estrutura que os olhos humanos não veem, mas que essa estrutura espiritual, ela começa a tomar conta da tua vida. Você vai ficando mais forte na tua oração, vai ficando mais forte na tua fé, você vai ser levado a dons espirituais. Presta atenção uma coisa, o batismo no Espírito Santo é a porta para os dons espirituais. Amém? Outro dia eu vou falar sobre isso. O batismo no Espírito Santo é a porta para os dons espirituais. E uma coisa muito importante é a imposição de mãos para que uma pessoa receba o batismo do Espírito Santo. Nem todos, querido, nem todos vão receber o batismo do Espírito Santo através da imposição de mãos. Já falei sobre isso. Mas a imposição de mãos é muito importante, principalmente receber a imposição de mãos de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e impor as mãos sobre você, se você não é batizado no Espírito Santo, isso vai fazer muita diferença e você pode receber aquela graça, aquela plenitude do Espírito na sua vida. Porque imposição de mãos significa contato, significa transferência. A Bíblia diz que os samaritanos, eles receberam Pedro e João. Eles tinham recebido a palavra da salvação, mas não eram batizados no Espírito Santo. Pedro e João foram, imporam as mãos sobre eles e eles receberam o batismo no Espírito Santo. Você sabe que eu tinha até lido um livro, se não me engano é do pastor Enéas Tonini, na época, antes de ser batizado no Espírito Santo. Eu li todo aquele livro e eu pensei, vou ler esse livro para ser batizado no Espírito Santo. Eu li o livro, passou um mês e eu não era batizado no Espírito Santo. Um dia me indignei na igreja. Eu tenho que confessar meu pecado para você. Eu estava no culto e um irmãozinho não era nem batizado nas águas ainda. Pegou e foi batizado no Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa para ser batizada no Espírito Santo, ela pode ser batizada até antes de descer as águas. Eu fiquei indignado, pensei, poxa, mas eu já sou batizado e ainda não recebi o batismo no Espírito Santo. Mas não demorou muito. Eu continuei buscando e realmente entendi que o Espírito Santo é para a minha vida, o Espírito Santo é para a tua vida. Amém? Eu acredito que com essa palavra Deus vai abrir muito o entendimento de muitas pessoas que têm a dificuldade de receber o batismo no Espírito Santo.